Início do ano de 2016. Imagine você investindo R$5.000 em ações do Magazine Luiza. Dentro de alguns anos, você se veria no caminho para se tornar milionário. Parecia um ponto de sucesso nas manchetes, mas o que depois aconteceu foi digno de cinema. Ela é uma das ações mais mencionadas no mercado. Imagine uma alta de 30.000%. As ações do Magalu foram por muito tempo consideradas a queridinha da bolsa. Uma história recente de valorização épica no mercado financeiro brasileiro. Um investimento que transformou milhares em milhões. Mas havia algo obscuro por trás dessa valorização. Uma falta de fundamento que não justificava o preço astronômico das ações, mesmo com a empresa se expandindo e apresentando resultados sólidos. O preço da ação chegou a ser 22 vezes superior ao que a empresa de fato valia. Isso não foi uma ascensão fundamentada, mas sim fruto de uma euforia especulativa, alimentada pela emoção e pelo medo de perder a chance de mudar de vida talvez. Uma montanha russa de valorização que, da mesma forma que subiu, despencou. E agora nesse vídeo vamos explorar os altos e baixos de uma das histórias recentes mais intrigantes do mercado de ações brasileiro. O que realmente aconteceu com as ações do Magalu. Mas para entender realmente essa história, precisamos voltar um pouco no tempo, quando tudo isso começou. No ano de 2011, uma já conhecida empresa do setor do varejo estava se preparando para abrir seu capital em bolsa, um processo conhecido como IPO. O objetivo? Captar recursos para expandir e fortalecer os seus negócios. E nesse processo, uma parte da empresa é disponibilizada para os investidores através daquilo que a gente conhece como ações. Nessa que foi uma audaciosa oferta primária, quase todo o valor arrecadado com a venda das ações enche os cofres da empresa. Para ser mais preciso, R$925 milhões foram investidos na companhia nesse IPO. E quem investe torna-se sócio do negócio, com a expectativa de que no futuro terá em mãos um negócio maior, mais lucrativo, e assim poderá receber parte desses lucros ou até mesmo vender a sua parte mais cara para outros investidores no mercado secundário, também conhecido como bolsa de valores. E aqui que está o segredo. Uma vez a oferta primária concluída, o destino da ação está selado. Dali em diante, essa fatia pertence ao mercado e nada que aconteça no preço dessas ações afetará diretamente o caixa da empresa. Agora tudo está na mão dos investidores que vão negociar o papel entre si e é aí onde o jogo acontece. Mas você já deve ter se questionado o que dita o preço de uma ação. O que faz com que ela se valorize ou até mesmo se desvalorize? E bem, a resposta pode ser complexa, mas em sua essência é bastante simples. O preço de uma ação, em teoria, deveria refletir a saúde financeira da empresa, os seus resultados, de forma bastante resumida, os seus números. No entanto, há um fator à parte que muitas vezes dita o preço: a demanda por esse ativo. Imagine isso, quando algo é escasso e muito interessa, naturalmente seu valor sobe. Quanto mais alto sobe, mais atrativo se torna e, como algo magnético, atrai cada vez mais investidores interessados. Parece simples, mas é aqui que está o pulo do gato. Essa demanda, teoricamente, deveria estar alinhada com os fundamentos da empresa, seus projetos de crescimento, seus resultados efetivamente gerados. No entanto, algumas coisas fogem à regra e esse foi o caso de Magalu. No ano de 2017, algo incrível estava acontecendo. Imagine uma alta de 30.000%. O preço das ações do Magazine Luiza começaram a subir vertiginosamente. E quem estava no jogo viu seu patrimônio se multiplicar 50% em questão de semanas, 100% em questão de alguns meses. Aquilo encheu os olhos, e quem estava de fora estaria disposto a pagar qualquer preço para garantir o seu lugar ao sol junto com o Magalu. As manchetes dos jornais noticiavam incessantemente essa ascensão, atraindo cada vez mais investidores interessados no negócio, alimentando um poderoso e também perigoso movimento de histeria entre os investidores. E conforme a demanda cresceu, o resultado aconteceu. E no dia 6 de novembro de 2020, a Magazine Luiza registrou sua alta histórica com suas ações cotadas a R$27,34. Isso, meus amigos, era inédito. Uma ação que em maio de 2016 custava 16 centavos, passou a custar R$27 em questão de pouco tempo. Uma valorização surpreendente de mais de 19.000%, que seria capaz de transformar R$5.000 em quase R$1 milhão. Um feito poucas vezes visto no mundo dos investimentos. No entanto, surgem algumas perguntas intrigantes. Essa alta tinha fundamentos sólidos? Números e resultados que justificavam tamanho entusiasmo? A resposta é um enfático não. Magazine Luiza estava longe de ser considerada uma empresa ruim. Pelo contrário, ela estava experimentando um crescimento exponencial em suas receitas com lucros sólidos e consistentes. E esse bom desempenho foi o que inicialmente começou a esticar os indicadores da empresa. A empresa tinha o seu valor patrimonial, mas o mercado acreditava que, mantendo o crescimento atual, valeria muito mais no futuro. E com base nisso, aceitavam pagar mais do que a empresa de fato valia. Eu acredito que esse foi o início do processo de descolamento da realidade. Mas com o tempo e as ações continuando subindo, a euforia e a especulação começaram a tomar conta. Os investidores simplesmente compravam as ações do Magalu
esperando vendê-las a preços ainda mais altos, desconsiderando totalmente os fundamentos. Esse futuro brilhante das ações do Magalu, no entanto, foi posto a xeque quando o Banco Central sinalizou a intenção de iniciar um ciclo de alta nos juros. Isso afeta as empresas do setor do varejo de duas formas principais. Primeiro, com a taxa de juros mais alta, o crédito de modo geral fica mais caro. Juros de empréstimos, cartões e até aquele carnezinho aumentam. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnezinho gostoso? O que aumenta o custo de aquisição dos produtos por parte dos clientes e isso reflete em menos vendas. Porque sabe que o carnezinho tem juros, né? E aí o do carnê sairia tipo... Bem mais caro, do geladeira. Segundo, a alta nas taxas de juros também afeta a precificação das empresas, feita através do que é conhecido como valuation. Em resumo, quanto mais alta a taxa de juros, menor o valor presente dos fluxos de caixa futuro, ou seja, a projeção futura de resultado cai, o que ajusta o preço adequado da ação hoje para baixo. No entanto, o mercado ainda parecia ignorar esses fatores. E alguns indicadores podem nos evidenciar bem essa situação. Indicadores esses que medem de fato o quanto a empresa gera de resultado e quanto o mercado precifica suas ações. O que aconteceu com o Magalu, meus amigos, supera todas as expectativas. E os números por trás dessa história, vem cá que eu vou te mostrar. Olhando então para os indicadores que medem esse alinhamento entre preço e resultado, a gente pode olhar para alguns principais. O PVP, que mede o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da empresa. Idealmente, esse indicador deveria se aproximar de 1, o que significa que o preço da ação estaria alinhado com o valor contábil da empresa. Mas no mundo real é raro encontrarmos um ativo com um PVP igual a 1, pois outros fatores intangíveis, como por exemplo a força da marca, influenciam esse número, e a marca do Magazine Luiza é muito forte. Então ela contribui para que esse número estivesse acima de 1. Portanto, é normal que em boas empresas esse número fique acima do ideal, talvez na casa de 1,5, 2, 5, mas Magazine Luiza... ela não. O PVP da empresa, quando a ação bateu sua máxima, chegou a ser de 22. Ou seja, o preço da ação era equivalente a 22 Magazine Luiza. 21 vezes a mais do que a empresa de fato valia. Isso já evidencia bastante esse descolamento da realidade, mas vamos olhar para mais um. Outro indicador importante é o PL, ou preço sobre lucro, que divide o preço da ação pelo lucro da empresa. Isso nos dá uma ideia de quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos resultados gerados. Nesse caso, nos deparamos com um número que nos faz coçar a cabeça. Quando o preço da ação atingiu sua máxima de R$ 27, esse número foi equivalente a 413 vezes o lucro gerado pela empresa. Números claramente esticados. Magazine Luiza poderia ser a melhor empresa do mundo, mas essa conta dificilmente fecharia no mercado. E falando ainda sobre o lucro, com os múltiplos já esticadíssimos e a taxa de juros em início de alta, veio a notícia que todo investidor de Magalu menos queria. Queda de 30% no lucro da empresa quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Notícia essa que destruiu todas as expectativas que projetavam os lucros passados no futuro. A bolha, meus amigos, inflou cada vez mais até que eventualmente encontrou uma agulha. O que começou com um otimismo desmedido e uma euforia irracional, logo se transformou numa dura realidade. Os números já esticados se esticaram ainda mais até não poderem mais. Então, a agulha da realidade perfurou essa bolha financeira, deixando para trás um rastro de perdas e questionamentos. E você até pode me lembrar da pandemia, que certamente contribuiu para que a ação se desvalorizasse. E é verdade, as ações até chegaram a cair 45% em março de 2020, na mesma data que a B3 acionou um mecanismo de segurança conhecido como Circuit Breaker. Nesse dia, não só as ações do Magazine Luiza, mas os mercados no mundo todo sangravam com as preocupações trazidas pelo início da pandemia. Entretanto, é importante ressaltar que a alta histórica nas ações de Magazine Luiza aconteceu 8 meses depois desse episódio, e a queda acentuada aconteceu há mais de um ano depois do Circuit Breaker. Nesse caso, meus amigos, a pandemia não foi o único fator em jogo. O preço da ação foi cada vez mais perdendo alinhamento com os resultados da empresa. Essa alta histórica, por mais empolgante que seja, não tinha fundamentos sólidos que a justificassem. E quem enxergou isso, entendeu que era só questão de tempo, até que o preço da ação fosse corrigido pelo que ela de fato valia. Até os dias de hoje ainda existem diferentes opiniões sobre o que realmente aconteceu com as ações do Magazine Luiza. Algumas pessoas acreditam que se tratou de uma bolha financeira, impulsionada por especulação intensa, enquanto outras ainda acreditam que o preço da ação estava em linha com as expectativas. E bom, ao analisar os números e os fatos, a minha opinião é que esse impressionante movimento de alta nunca foi baseado em fundamentos sólidos, mas sim na pura euforia. Foi a famosa FOMO que tomou conta do mercado, o medo de ficar de fora. Magazine Luiza não foi e nem é uma empresa ruim. Esse vídeo tem por objetivo evidenciar as distorções entre o que a empresa de fato gerava e como o mercado precificava suas ações. Investir no mercado financeiro não é difícil, é bastante simples na verdade. Você só precisa abrir uma conta na corretora,
fazer o seu depósito, digitar o código do ativo que você quer comprar e pronto, investimento realizado. No entanto, analisar um ativo, entender o que esperar dele e qual papel ele cumpre dentro da sua diversificada carteira de investimento, requer alguns conhecimentos. Conhecimento esse que você pode adquirir através de cursos, consultorias com especialistas, botando a mão na massa e também sendo um pouco crítico sobre o que todo mundo te diz ser uma boa oportunidade. Meus amigos, dinheiro fácil não existe na bolsa em lugar algum. Ao invés de ficar se preocupando em encontrar a ação da vez que vai mudar a sua vida, foque em desenvolver um bom trabalho e investir parte daquilo que você ganha em bons ativos, jogando sempre o jogo do longo prazo. Essa talvez seja a forma mais assertiva de melhorar suas condições. E bom, se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. Comenta aqui embaixo um outro caso do mercado financeiro que você gostaria de assistir aqui nesse formato. Eu me chamo Éder, um grande abraço e até a próxima.